Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zeus Lito. E a aula de hoje é sobre o maior império da antiguidade ocidental, Roma. Nós vamos dividir a história romana em três fases: a monarquia, a república e o império. Somente a cidade de Roma, no seu auge, chegou a ter 1 milhão de habitantes. Mas como que tudo começou? Existe a lenda e existe a história verídica. Muito bem, segundo a lenda, dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, disputaram o controle da cidade. Ou seja, a fundação de Roma já começa numa guerra. Pense num povo para gostar de guerra. É esse, tá? Onde Rômulo matou seu irmão Remo, se tornando o primeiro rei de Roma. Eles levam tão a sério essa lenda que, se você observar o time de futebol de Roma, na camisa deles tem um emblema de uma loba, porque a loba salvou essas crianças da morte, amamentando-as, ok? E quando você pesquisa, vai passear na cidade de Roma, visita museus, você observa com frequência em quadros, em esculturas, a loba, tá? Que segundo os historiadores é uma tradição etrusca, é uma história do povo etrusco. Portanto, os etruscos também foram fundadores dessa cidade. Latinos, samnitas, sabinos, italiotas e etruscos. Essa é a história e não a lenda. Esses 5 povos fundaram Roma no ano de 753 a.C. E ali começa a monarquia, que vai até 509 a.C. É um período muito pobre em fontes históricas. Então muita coisa que a gente lê e que eu conto para vocês pode não ser verdade. A gente trabalha muito em cima das lendas da época. Por exemplo, tem a lenda do rapto das Sabinas. Também existe a história de Lucrécia, a casta, que foi, segundo a história que se conta, estuprada por Sesto, que era filho de Tarquínio, o Soberbo, o 7º e último rei da monarquia romana, ok? Na monarquia romana já surge como uma instituição importante o Senado romano. Era ali que as leis eram feitas, votadas, mas somente pela elite patrícia. Os patrícios eram os mais ricos, os donos das melhores terras, e se achavam os descendentes dos fundadores da cidade. Os plebeus não tinham direitos políticos, podiam nessa época ser presos poderiam se tornar escravos por não pagar suas dívidas, não era permitido o casamento entre plebeus e patrícios, tá? Tudo vai mudar, começar a mudar na República Romana, tá? Então Tarquínio foi retirado do poder no ano de 509 a.C. e começa a República. Coisa pública, esse é o significado de república. O nosso país se chama República Federativa do Brasil. A coisa pública, que os políticos não entendem que é público, acham que é privado, né? Eles administram o dinheiro público como se fosse deles, muitas vezes. Muito bem. Na República Romana, algumas leis, como a lei das 12 tábuas, são aprovadas e os plebeus começam a ter alguns direitos políticos, tá? Também surge a ideia do plebiscito, coisa que existe em muitos países, como o nosso existe. Consulta à plebe, consulta ao povo, ok? Depois vieram outras leis, como a permissão da eleição de um político plebeu. Surge então uma segunda casa política, os tribunos da plebe, que tinham o poder de veto, inclusive ao Senado romano. E assim a administração pública toma corpo, né? Dá uma pesquisada e aprofundada sobre os pretores, os questores, os edis e os plebeus, e os tribunos da plebe, ok? Muito bem. Como eu disse no início da aula, Roma nasceu de uma guerra, né? Roma viveu de guerras, era uma constante na história deles. Por quê? Tudo que eles precisavam, eles iam buscar. Tá? E quando eles começam a crescer em território, eles chegam no mar Mediterrâneo. E os romanos então têm um choque, né? um conflito com os cartagineses de Cartago, antiga colônia fenícia,
que havia se prosperado e tomava conta de todo o comércio do mar Mediterrâneo. Quem dominasse o comércio do mar Mediterrâneo seria a potência da época. Então Roma quis isso. Roma queria dominar o comércio do mar Mediterrâneo. Então nós vamos ter as chamadas guerras púnicas entre 264 a.C. a 146 a.C. A vitória foi romana, né? E Cartago foi destruída. Delete Cartago est. Essa foi a missão dos romanos. Destrua Cartago para sempre. Delete, essa teclinha que você tem no teclado do teu computador. Delete, quando você aperta ela, destrói o teu arquivo, não é? Então o latim está presente aí no seu cotidiano, sim. Aliás, a nossa língua portuguesa é uma língua neolatina, portanto é um legado romano. Senado é um legado romano. A língua neolatina vem do latim, portanto é um legado romano, tá? E outras coisas mais que a gente vai falando aqui durante a aula. Com a vitória romana, aumenta-se o número de escravos e os latifúndios. Entenda então que houve uma concentração de terras. Os plebeus não tiveram acesso a essas novas terras conquistadas. E isso vai levar a lutas sociais ou conflitos sociais durante a República Romana. Tá? Alguns políticos, como Tibério e Caio Graco, que eram tribunos da plebe, até tentaram melhorar a condição de vida dos plebeus, propondo uma lei, a lei da reforma agrária, distribuição de trigo, controle do preço do pão, mas não foi aceita essas ideias, eles acabaram sendo mortos. Vejam, a ideia de reforma agrária não é atual, é muito antiga. Há 2000 e poucos anos atrás se tentou fazer uma reforma agrária e não conseguiram, né? Você acha que o Brasil vai conseguir, né? Timidamente conseguiu e olha lá, agora está tudo parado. Muito bem, aí nós temos, né, o século II de lutas sociais, o século I de guerras civis. Tá? Onde alguns poderosos romanos vão disputar o poder. Aqui vocês estão vendo o primeiro triunvirato, Pompeu, Júlio César e Crasso. 3 generais, 3 cônsules romanos importantes, que não conseguiram administrar um imenso território em harmonia e entraram em guerras civis. Quem se deu bem nessa história toda foi Júlio César, né? Matando Pompeu numa batalha sangrenta no lado oriental do território romano. E ali ele chegou ao Egito após a vitória sobre Pompeu e conheceu a faraó Cleópatra, com quem passa a ter um romance. Gente, isso desagradou os romanos. Cleópatra era estrangeira. E o Egito tinha muito trigo e isso alimentava Roma. Então Júlio César, né, que era odiado pela elite patrícia, mas adorado pelos plebeus, começa a mandar trigo para alimentar o povo romano, a plebe romana. Porém, Júlio César tinha uma ambição. Ele queria se tornar ditador perpétuo. Ditador perpétuo. E isso desagradou parte dos senadores e que conspiraram contra Júlio César. Inclusive o seu filho adotivo, Brutus. Tá? E Júlio César acabou sendo morto com punhaladas dentro do próprio Senado. Ok? Forma-se o segundo triunvirato. No segundo triunvirato temos a liderança de Otávio, que é sobrinho de Júlio César, mais Marco Antônio, grande general romano, e Lépido, que é um dos caras mais ricos da Roma antiga. Os três então passam a perseguir os homens que conspiraram contra Júlio César, tá? E acabam matando todos eles. E Otávio dá uma missão a Marco Antônio: ir até o Egito e destruir Cleópatra, porque ela tinha tido inclusive um filho de Júlio César, né? E isso era visto como uma ameaça aos romanos. E Marco Antônio parte então com seu exército para destruir Cleópatra. Mas o que acontece quando ele chega no Egito? Em vez de destruir Cleópatra, ele se torna amante dela. O que essa mulher tinha que conseguiu seduzir 2 romanos poderosos, né? Dizem que ela era muito sedutora, não bela, como foi mostrada no cinema por Elizabeth Taylor, né? Elizabeth Taylor no filme Cleópatra.
O fato é que Marco Antônio não cumpriu com sua missão e acabou não voltou do Egito, ficou por lá, né? E Otávio, então, com um novo exército e dinheiro de Lépido, paga muito bem a 13ª Legião e parte em direção ao Egito. E ali tem um confronto com o Marco Antônio e Cleópatra, vencendo-os, tá? Otávio volta, tem um grande desfile do triunfo, vitória. Por isso que os romanos gostavam de construir os arcos do triunfo, certo? Para comemorar esses momentos gloriosos da guerra. E Otávio então é ouvido no Senado e propõe o poder absoluto, e o Senado lhe dá inclusive grandes títulos, como por exemplo Augustus, que é algo como divindade, Otávio Augustus, e César, que passa a ser incorporado ao nome de todo imperador. Nasce o Império Romano, ano de 27 a.C. Não foi Júlio César o primeiro imperador romano, tá? Foi Otávio Augusto, o seu sobrinho, ok? E ali começa dois momentos importantes da história romana dentro do Império. A Pax Romana, ou seja, os conflitos internos, as lutas civis, as guerras civis, as lutas sociais, tudo é controlado através de uma política chamada política do pão e do circo. Vocês estão vendo aqui ao fundo o grande Coliseu Romano, onde cabiam até 80 mil pessoas. Foi construído no ano de 79 a 81 depois de Cristo, tá? Então, de Otávio, tá? 27 a.C. até mais ou menos o ano de 180 depois de Cristo é a Pax Romana, momento de maior riqueza, momento de grande esplendor, momento de estabilidade política, apesar de ser momento também de alguns imperadores loucos, como Nero ou Calígula, né? Se você se aprofundar nesses dois imperadores aí, você vai ficar maluco com as coisas que eles fizeram, ok? Mas mesmo com esses caras malucos, Roma prosperou, tá? A partir de 192, com o imperador Cômodo, aquele mesmo do filme O Gladiador, tá? Aquele cara existiu, tá? Não é uma ficção, não. O imperador Cômodo, a partir dele, filho de Marcos Aurélio, o grande imperador filósofo, a partir de Cômodo começa a decadência de Roma, ok? Muito bem, ali no século I também surge o cristianismo, tá? Vocês estão vendo aqui uma imagem ao fundo das primeiras catacumbas, né? Eram locais embaixo da terra onde se enterravam as pessoas, e era ali que os primeiros cristãos se reuniam de forma escondida, tá? Porque os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, porque se negavam a prestar referência ou admitir o imperador como uma divindade. Eles se recusavam. Dizem, por exemplo, que essa perseguição era tanta que na inauguração do Coliseu Romano, no ano de 81, depois de Cristo, 5.000 cristãos foram sacrificados ali, jogados às feras, aos leões e aos tigres, tá? Aqui o auge do Império Romano, com o imperador Adriano, vejam que chega na Inglaterra e chega até a Turquia, né? Desde a Inglaterra até a Turquia. É enorme o Império Romano. Cerca de 10 milhões de pessoas são administradas por Roma, tá? O império fica enorme e começa a ter muitos problemas. E mesmo o cristianismo sendo perseguido, é uma religião que cresce muito. A ponto de um imperador chamado Constantino se converter ao cristianismo no ano de 330. Antes ele já havia feito em 313 depois de Cristo o Édito de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos. E em 330 ele próprio se torna um cristão. É o primeiro imperador cristão. E o que isso significou? Que Roma tem agora como religião oficial o cristianismo. E os não cristãos é que passam a ser perseguidos. Alguns historiadores dizem que é nesse momento também que o cristianismo perdeu a sua essência filosófica e religiosa, se tornando uma religião corrupta, porque se juntou com a política, ok? Muito bem, 395, o império é grande demais, o lado oriental é mais rico, o lado ocidental é mais pobre, e Teodósio
divide o Império em dois, tá? No ano de 395. O Império do Ocidente passa a ser confrontado, invadido pelos bárbaros germânicos, que eram pressionados pelos hunos, e esses germânicos entraram em Roma Ocidental e no ano de 476 destruíram a cidade de Roma, tirando do poder o último imperador chamado Rômulo Augustulo. Os bárbaros germânicos destruíram o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continua a existir por mais muito tempo ainda, também chamado de Império Bizantino, que a gente vai ver aqui num outro momento, ok? Legado cultural romano, que sempre cai aí no teu vestibular: arquitetura, engenharia, direito romano, organização jurídica, portanto, instituições políticas como o Senado, a ideia de república e a língua neolatina. Essa aula ficou um pouco mais longa que o normal, porque o assunto, como eu disse, é extremamente longo e cabe a você fazer aí o seu aprofundamento. Um abraço, até a próxima.